pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, internautas. Estamos aqui em mais um programa Aprendendo a Ser e hoje o tema é um tema ao mesmo tempo que social, um pouco político também, focado no ser humano, desenvolvimento do ser humano também, nas políticas sociais. Bem legal. Estamos hoje aqui com a psicóloga Fernanda. A psicóloga Fernanda, ela vai falar um pouquinho da carreira dela agora para que vocês conheçam um pouco do trabalho dela. E o nosso tema hoje é a psicologia versus assistência social. Espero que gostem, vai ser bem legal. E o link, para quem não estiver vendo ao vivo, o link depois estará disponível no site da TVR Sul, no YouTube. E nós vamos estar divulgando nas redes sociais, caso queira assistir novamente ou divulgar para todos os seus contatos. Então, Fernanda, seja bem-vinda. Fala um pouquinho pro pessoal que está nos assistindo, um pouquinho da tua carreira, por que tu fez psicologia, por que tu foi direcionada pro lado social, o que esse lado social te desperta de paixão, tu ama o que tu faz, qual que é a diferença de todo esse trabalho que tu desenvolve? Então, assim, a minha ideia inicialmente quando eu entrei no curso de psicologia não era fazer a psicologia dentro do SUAS, né? Isso foi uma oportunidade que surgiu a partir do momento que a nossa prefeitura aqui no município de Tubarão disponibilizou, botou o edital do concurso em 2008. Quando eu entrei na prefeitura, eu entrei em 2010, eu entrei para trabalhar na básica, que seriam os CRAS, para fazer um trabalho com grupos. Certo. Né? Só para o pessoal entender, fala um pouquinho o que é SUAS. Então, quando usa esse termo, eles não entendem. o Sistema Único de Assistência Social. Ele vem como uma política para dar um auxílio em famílias ou indivíduos que têm algum tipo de vulnerabilidade ou estão em risco social. E aí existe essa política para a gente poder dar assistência. Da mesma forma que existe o SUS para a saúde, existe a assistência, o SUAS para a assistência social, né? Seria mais ou menos isso geral, assim. E os CRAS é o quê? Então, o CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. Ele atende territórios dentro do município. Aqui no nosso município a gente tem 3, que é o CRAS de Oficinas, o Maitá e Passagem. E atendem a questões básicas, assim. Então, eles vão trabalhar dentro do CRAS com esses grupos a fragilidade desses vínculos e trabalhar com a prevenção. Então vão prevenir que se fragilizem mais esses vínculos familiares, comunitários, para poder atender toda a população que a gente pode dizer assim, que vive uma situação de vulnerabilidade social. Ou seja, fortalecimento de vínculo. Não, aí o CRAS trabalha a prevenção. Tá. Aí eles previnem, então a família que está um pouco mais fragilizada, que está com esses vínculos assim um pouco estremecidos, entra dentro do CRAS, no PAIF e no serviço de convivência para poder ter assim uma autonomia, digamos assim, dentro daquela comunidade do indivíduo, saber o que ele precisa, o que ele não precisa, né? Identificar e aí poder meio que remediar esses vínculos, né? Quando a gente trabalha com os vínculos rompidos, aí vem para o serviço de CREAS, que é o Serviço Especializado de Assistência. E aí a gente já vai trabalhar algumas situações que tem famílias ou indivíduos que têm o direito violado, né? Questão de violência física, violência psicológica, bullying dentro da escola, às vezes acesso a direito, cidadania que o indivíduo não tem, e aí a gente tem possibilidade de oferecer isso para ele com os atendimentos aqui no CREAS, que é onde eu estou trabalhando hoje. Então, assim, voltando só para a minha carreira, então, eu iniciei no CRAS. Dentro do CRAS eu fiquei 1 ano, mais ou menos, fazia um acompanhamento com o Par Pro Jovem, que na época era um programa que tinha na nossa prefeitura, na Secretaria de Assistência, e aí depois eu recebi o convite de trabalhar no CREAS. No CREAS, no PAEF, atendimento a indivíduos e família, eu fiquei 1 ano. E aí, quando entrou a gestão do PT na nossa prefeitura, foi que eu recebi o convite para trabalhar dentro das medidas socioeducativas, e aí é onde eu estou até hoje, que eu gosto muito do trabalho que eu faço ali. Fala um pouquinho pro pessoal o que é uma medida socioeducativa. Então, dentro do ECA, a gente tem várias medidas que um adolescente tem o direito de receber caso ele tenha algum conflito com a lei. Então, a gente trabalha dentro desse serviço de medida socioeducativa. No nosso município, a gente supervisiona, né, a liberdade assistida, que seria a LA, e a prestação de serviço à comunidade,
que é a PSC. E aí a gente faz todos os encaminhamentos que o adolescente precisa no período que ele fica em acompanhamento aqui conosco. O que pode acontecer? A liberdade assistida ela é aplicada no mínimo 6 meses. Então, 6 meses o adolescente fica em acompanhamento conosco. A prestação de serviço à comunidade, ela pode se estender para 6 meses, mas num total de 7 horas por semana. Ele não vai ultrapassar essas 7 ou 8 horas, agora eu estou em dúvida. Mas não pode ultrapassar esse período. Então, o que a gente faz de atendimento para esse adolescente? São encaminhamentos que talvez ele não tenha acesso lá na comunidade dele. Por conta disso, ele comete um ato infracional, entra em conflito com a lei, tá? E aí a gente tenta resgatar, né, esses vínculos que já de repente estão rompidos, tá? E uma questão de cidadania, assim, dele saber que ele tem um lugar na sociedade, que ele tem deveres, né, assim como ele tem direitos, e aí a gente colocar ele, situar ele do sujeito de direito que ele é. Direitos e deveres. Exatamente, é mais ou menos isso. Que deu para entender. E o que tu acha que a psicologia, qual que é o papel da psicologia nesse meio assim tão complexo como o meio assim da assistência social? Porque antigamente não tinha isso. Né? Isso é muito novo. Então assim, qual que é a diferença? Como que era o cenário antes? Teve alguma diferença do que é hoje? Como que tu percebe essa necessidade do psicólogo enquanto profissional no meio da assistência social? Então, assim, ó, eu percebo assim, ó, que o SUAS, a assistência social, ganhou assim um olhar diferenciado, né? Porque quando a gente fala em atendimento psicossocial, esse conjunto, essas multidisciplinas trabalhando juntas, assim, a gente tem um olhar assim, de repente mais humanizado da situação. Então a gente sai daquela situação de sanar a necessidade da pessoa, que seria meio que uma, como é que a gente dizia antigamente, uma formalidade, vamos dizer assim, tá? Da primeira dama, enfim, para ficar bonito para a sociedade, e aí a gente meio que profissionaliza, vamos dizer assim, a questão do atendimento para essas pessoas vulneráveis. Né? Porque eu acho que se a gente tem possibilidade de enxergar o outro de uma outra forma, de entender por que ele tem essa necessidade, da onde que vem, e a gente ter uma política que pode abraçar tudo junto, né? E tentar resolver da melhor forma. É claro que a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer nada sozinho, né? A gente precisa do outro também para poder ter vontade de mudar, para a gente poder mudar. Exato. Né? Mas o que a gente pode ajudar? Isso. E aí o que eu entendo? Assim, que quando a gente tem essa possibilidade de ter um outro olhar a respeito do psicossocial ou do social, junto com o psicólogo, e tentar enxergar o outro como o sujeito mesmo que ele é, não só da situação, eu acho assim que assim, eu não sei mensurar assim, o tamanho do ganho que a gente tem. Com certeza, com certeza. Assim, ó, aprendemos assim a ser mais humanizados, isso, garantir mais os direitos, isso, e tentar conseguir se colocar no lugar do outro, né? Fortalecer a família, os vínculos. Então, assim, ó, isso para uma sociedade não tem, é bem o que falou, não se tem como mensurar. Assim, no meu entendimento, para que a gente assim, tivesse assim, 100%, vamos supor, da assistência social, né? Primeiro de tudo seria parar com esses cortes que a gente vem ouvindo desde o ano passado em relação à verba que é destinada para o serviço de assistência, né? Uma coisa que eu acho importante, que eu sempre falo também até para os meninos ou em outras capacitações, enfim, que a gente frequenta, é a questão da responsabilidade que a gente tem, não enquanto técnico do SUAS, mas enquanto sociedade civil. Porque se nós estamos dentro de uma sociedade, inseridos ali, e dela nós precisamos ter o melhor, o garantir o direito do outro e garantir o nosso também, né? Conversando, eu acho que a gente chega num consenso. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que ter esse feeling, assim, essa sensibilidade de poder perceber o outro, né? E dali a gente poder tentar resolver, sanar, enfim, enfrentar todas as situações. Né? E sozinho a gente sabe que a gente não faz. A assistência social, ela é só um pedacinho,
né? Porque a gente precisa da educação, a gente precisa da cultura, a gente precisa de todas as secretarias para poder dar conta de sanar todo esse problema social, né? Que é, principalmente falando em respeito dos meninos que eu atendo, que são autores de ato infracional, né? Eles têm que ter todo o suporte. Ok. Isso é bem importante. Fernanda, foi muito legal. Acho que deu para poder dar uma explanada no teu trabalho na área social, porque que tu quis ir para a área social, né? Porque a psicologia, a maior parte das pessoas não vão para a área social. Não, geralmente é sempre Ou a última... é a última escolha. Ou recursos humanos ou clínica. Clínica, exatamente. Clínica. Então, assim, pouco se dispõe a trabalhar na assistência. E tu foi um deles. Assim, é um lugar que eu me identifico bastante. Eu gosto de trabalhar ali nas medidas onde eu trabalho. E eu acho que... Assim, eu me sinto muito bem, assim, eu me sinto realizada, assim, profissionalmente falando, né? Legal. Bem legal. Então, assim, eu acho que a sociedade só tem a agradecer, Tubarão só tem a agradecer, na verdade o Brasil, o mundo só tem a agradecer. Por profissionais assim como você, que se solidariza e que compram a causa para si, não quer apenas trabalhar, quer que o trabalho tenha algum sentido no coletivo, não apenas para um só. Não é isso? Então, muito obrigada pela sua explicação. E assim, agradecemos a todos que nos assistiram. Na próxima semana estaremos com mais um programa Aprendendo a Ser e divulgando o tema aí, pelo menos com 24 horas de antecedência, para que vocês possam nos acompanhar. Um beijo, muito obrigada. Qualquer coisa, deixe os recadinhos nos comentários aí que eu vou tentar responder a todos. Beijo, até mais!